Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui falar muito sobre Vasco da Gama, ainda repercutir o que aconteceu ontem, né? Aquele absurdo que aconteceu ontem em São Januário, na eliminação do Vasco na Copa do Brasil, onde fomos muito prejudicados pela arbitragem, né? Ali pelo menos 3 lances cruciais não marcados e o Vasco foi muito garfado. Aqui não quero dizer que o Vasco foi eliminado por conta disso. O Vasco já tinha uma desvantagem, o Vasco tem um time que oscila muito, o São Paulo tem uma equipe melhor, mas o Vasco foi muito garfado ontem contra o São Paulo e isso tem que ser falado, né? Não tem como fugir desse assunto. Tem que ser falado e tem que ser repercutido, até por conta das entrevistas ontem do Lisca e também do Alexandre Pássaro. Chutaram balde, né? Principalmente o Alexandre Pássaro. Chutou o balde ali, inclusive falou daquela questão que todo mundo fala, né? Comentarista de arbitragem que depois vira dirigente da CBF, comentarista de arbitragem que é irmão de árbitro de futebol, comentarista que comenta só a favor ali do árbitro, né? Aquele corporativismo, não existe cobrança, não existe crítica. Enfim, uma situação realmente muito complicada que existe no futebol brasileiro. Depois da vinheta a gente vai trocar essa ideia. Antes da vinheta, like, é muito importante, deixa o like aí que ajuda bastante. E também se inscreva aqui no canal. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. E antes de entrar nesse assunto aqui de arbitragem, que é um assunto que desgasta bastante, né? A gente vem aqui, fala, reclama, desgasta bastante. Mas antes quero falar de coisa boa, né? Esse mês aqui no canal iremos sortear 3 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. O vencedor escolhe, né? Serão 3 vencedores. E aí o vencedor escolhe qual camisa quer levar para casa. Se é uma de treino, uma de goleiro, uma de jogo, a branca, a preta, enfim. Quem vencer, escolhe. E para participar é muito fácil. Tem um link aqui no comentário fixado, é um link da 1xBet. Você clica nesse link, faz um depósito lá de qualquer valor, pode ser de R$1, R$2, R$3. Manda o comprovante aqui para o e-mail que também está no comentário fixado. Você mandando o comprovante, você já está participando desse sorteio no final do mês. Enfim, e fazendo isso você também ajuda bastante aqui o canal Machão da Gama. Muita gente pergunta, pô Juninho, como é que eu faço para dar uma moral aí no canal? Como é que eu faço para fortalecer? Eu gosto do seu trabalho. Para fortalecer, vai no link da 1xBet, faz o seu cadastro lá, usa o nosso código promocional, tá tudo aí no comentário fixado e manda o comprovante, que além de me ajudar, você também vai participar desse sorteio e pode levar uma camisa do Vascão para casa, né? Serão 3 sorteadas, você pode ser um desse vencedor. Tô aguardando aí o seu comprovante lá no e-mail que está no comentário fixado. 1xBet parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, e vamos começar aqui falando, né, repercutindo as falas de ontem do Lisca e também do Alexandre Pássaro após a derrota do Vasco, onde o Vasco foi muito prejudicado pelo árbitro Daronco em São Januário. Aqui, mais uma vez, eu estou sendo repetitivo, mas para deixar bem claro, não estamos aqui passando pano, dizendo que tá tudo mil maravilhas e o Vasco só foi eliminado por conta da arbitragem. Nada disso. Quem me acompanha aqui no canal, quem me segue lá no Twitter, sabe que eu estou sempre cobrando que o Vasco precisa se reforçar, que esse time não consegue subir se não tiver reforço, que o trabalho até o momento tem sido muito fraco, tem deixado a desejar, que o time é ruim, mas a gente não pode ver o Vasco sendo prejudicado e simplesmente não falar nada porque a gente está com raiva do time e o time é ruim. O time é ruim e não precisava ser roubado para ser eliminado, né? Foi muito garfado ontem pelo senhor Daronco. E bom, o VAR que garfou muito o Vasco, né? No jogo de ontem, também no Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, o VAR será introduzido na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A partir do segundo turno. E o Lisca comentou sobre isso na entrevista coletiva, mostrou ali uma certa preocupação com essa situação do VAR, né? Segundo ele, pô, como assim? Um campeonato ou tem VAR ou não tem VAR? Entra o VAR na metade? Negócio meio esquisito. Confere aí o que disse o Lisca. É diferente porque tem essa avaliação. Hoje, por exemplo, né, no primeiro lance o árbitro deu a falta, o árbitro de vídeo chamou, né? Porque na visão do árbitro de vídeo, até por essa nova regra, ele achava que o gol tinha que ser dado, mas o Daronco optou por não dar o gol, aí é uma opção dele, né?
E eu acho que assim, é uma outra competição. Eu acho que deveria já ser o VAR desde o início, e aí ter o VAR, ou não ter o VAR desde o início, né? Mas é uma opção da CBF, né? Hoje o Gaciba é um cara que tem esse poder de decisão, né? Então nós temos que acatar e torcer para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. O ano passado ele fez falta na Série B, o América sofreu muito com isso, né? E espero que esse ano, na sequência, o VAR venha ajudar a arbitragem e que ela melhore cada vez mais e seja mais justa nas decisões. Bom, e mudando um pouquinho de assunto agora, o Lisca também foi perguntado sobre reforços, né? Ele confirmou que o Vasco está de olho ali no mercado para se reforçar, para trazer novos nomes para esse time, mas disse que é um assunto interno, né? Que é coisa que se discute internamente. E aqui, agora eu dando a minha visão, a minha opinião, eu entendo esse ponto do Lisca, né? Nenhum treinador vai chegar numa entrevista coletiva e falar: não, tem que trazer tantos jogadores aqui, porque todo mundo é uma M e a gente tem que trazer um time novo. Se ele faz isso, ele perde o elenco na mesma hora, né? Ele tem que valorizar os seus jogadores e aí internamente ele chega na diretoria, chega no Pássaro, chega no presidente do clube e fala: ó, assim não dá, a gente tem que se reforçar. E foi mais ou menos por aí que o Lisca conduziu essa situação. Confira. Na questão de reforço, a gente conversa diariamente, né? O Pássaro está sempre lá no CT, né? Toda a comissão técnica, né? É um fórum que está sempre sendo conversado, sempre sendo visto. Agora, eu não vou aqui te falar publicamente a avaliação, o que nós precisamos, o que nós não precisamos. Eu acredito muito no plantel do Vasco, eu vim aqui para potencializar esses jogadores. Tem muitos jogadores que ainda não jogaram, que têm boa condição. Hoje o Caio entrou, né? O Caio Tenório na segunda linha. Mas é um jogador que tem também trabalhado muito forte, muito bem. Sarrafiori tem entrado muito bem também, hoje mais uma vez entrou bem. O Matias saiu também do time por uma opção tática também, não por qualidade técnica, até porque é um jogador que sai mais, não é tão posicional. Hoje o Rômulo já entrou, um jogador que tem dado uma resposta muito boa também de postura, treinamento, liderança. Então nós temos bastante coisa ainda para aproveitar, ainda faltam 4 rodadas e depois mais 19. O campeonato está recém chegando na metade, nós vamos ter daqui a pouco um tempo para trabalhar, para potencializar esses jogadores, mas estamos sempre conversando, vendo, analisando o mercado e se for necessário pode ter certeza que o Vasco vai agir. Bom, e para finalizar aqui a parte do Lisca, ele falou sobre a sequência, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, a expectativa, o que ele espera e disse até que gostou do Vasco nos primeiros 25, 30 minutos nessa partida contra o São Paulo, até a arbitragem começar a interferir, o Vasco começar a ser prejudicado, né? O gol anulado, o pênalti não marcado, a expulsão do Léo Jabá, enfim, até esses momentos o Vasco estava bem, estava com uma postura diferente do que a postura que apresentou contra o Botafogo, né? Que foi uma coisa que o próprio Lisca criticou muito, disse que o Vasco não poderia se comportar daquela forma, e o Lisca chegou a dizer que se o Vasco se comportar desse jeito, né, com essa postura, com essa pegada, dos 25, 30 primeiros minutos ali da primeira etapa, né, da etapa inicial, ele está confiante que o Vasco, mantendo essa pegada, mantendo esse estilo de jogo, né, mantendo a forma como entrou ligado ali nessa partida, o Vasco consegue o acesso no Campeonato Brasileiro e disse também que o Vasco vai com tudo nesse segundo turno para conseguir garantir, né, esse acesso para a primeira divisão. Confira o que disse o treinador do Vasco. A gente precisa ter essa vibração, essa entrega. Em compensação, hoje, se eu te falar que esses primeiros 25, 30 minutos, se a gente manter esse nível, nós temos muita chance de buscar o nosso objetivo, que é o acesso. Então eu saio hoje, claro, triste pela derrota, mas a resposta que os jogadores me deram ontem no treinamento e hoje no jogo me deixa muito confiante para a nossa busca, né, dessa vaga entre os 4 no final da Série B. O que importa na Série B é o final, não é o início nem o meio. O ano passado, quando eu estava no América, nessa situação, né, nesse momento do campeonato, nós tínhamos somente mais 2 pontos, né, do que o Vasco tem hoje. Se eu não me engano, 2 ou 1. Nossa arrancada foi nesse final de turno e depois segundo turno, onde o América, na verdade, perdeu um jogo só para o Cruzeiro, com um monte de problema de arbitragem aí também, né? Foi a nossa única derrota. Se vocês forem buscar esse jogo aí, vocês vão ver, né? Então foi uma série de situações que aconteceram, né? Então eu estou muito confiante, acredito demais, né, no nosso trabalho, no grupo de jogadores, na diretoria do Vasco, na torcida do Vasco, que hoje está doída, né, está chateada, mas nós vamos dignificar o clube, nós vamos brigar com unhas e dentes por essa vaga, e pode ter certeza que hoje foi o início da nossa arrancada. Porque essa indignação que estava todo mundo lá no vestiário, nós vamos transformar em combustível
para buscar na Série B a nossa arrancada, já nesse final de turno, terminar pelo menos bem próximo ou dentro do G4, se possível, para no segundo turno, como dizia meu presidente do Luverdense, né, tirar as criancinhas da sala, porque a coisa começa a ficar definitiva, onde a onça bebe água, o Vasco vai chegar muito forte. Estou muito confiante e muito esperançoso e trabalhando demais para que isso aconteça. É isso, né? O Lisca ali se mostrou confiante para a sequência desse trabalho, que se o Vasco continuar evoluindo, mantendo essa pegada, como apresentou na partida de ontem contra o São Paulo, antes do árbitro interferir, no jogo contra o Guarani, ele está confiante de que o Vasco pode reverter essa situação e terminar a temporada de uma forma mais tranquila. Quero saber a sua opinião. Você concorda com o Lisca? Deixa aqui nos comentários, que é muito importante. E mudando de assunto agora, vamos aqui no Alexandre Pássaro, né? O Pássaro também deu uma entrevista coletiva bem pesada depois do jogo, deu um pronunciamento, na verdade, né? Expondo ali todos os erros de arbitragem contra o Vasco na partida e expondo também entre aspas, esquema, né? Esquema talvez seja uma palavra forte, mas enfim, um complô, um corporativismo que existe entre os árbitros do futebol brasileiro. O Alexandre Pássaro foi muito bem ontem no pronunciamento, na entrevista coletiva que ele deu. A gente critica bastante aqui o Pássaro pela montagem do elenco do futebol, que não está à altura do Vasco, mas ontem na coletiva ele foi muito bem e disse ali o que o torcedor queria dizer. O Pássaro deu ali 15 minutos, né, de pronunciamento. É claro que a gente não vai botar 15 minutos aqui, enfim, quem quiser assistir pode assistir lá na Vasco TV, tem o pronunciamento lá do Alexandre Pássaro, mas vou colocar aqui um trecho muito importante, onde ele faz uma explanação, né, principalmente sobre uma coisa que todo mundo percebe, mas que ninguém tem coragem de falar, e ele teve coragem de falar isso, que é a situação do corporativismo que existe entre os comentaristas de arbitragem, comentaristas da detentora de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, que é a Rede Globo, e os árbitros dentro de campo, né? Porque é todo um corporativismo. O árbitro que era comentarista depois vira o Gaciba, né? Vira ali o presidente da comissão de arbitragem na CBF. Um que era comentarista volta para atuar no VAR. Então ninguém ali critica ninguém fala mal de ninguém. Nessa semana mesmo, um jornalista do Sport TV disse que existe um grupo de WhatsApp dos árbitros, né, que eles ficam lá, um passando informação para o outro, comentarista, árbitro, enfim. Uma coisa realmente lamentável que coloca em xeque, né, a arbitragem brasileira, mas que o Alexandre Pássaro mandou muito bem nessa explanação, principalmente nesse trecho que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, que eu achei que ele mandou muito bem, expondo, né, essa sujeira que é a arbitragem no futebol brasileiro e essa história de comentarista de arbitragem também no Brasil, que é uma vergonha. Confira. O comentarista de arbitragem falou, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O ciclo é o seguinte, o que o Gaciba era antes de ser o presidente da comissão de arbitragem? Comentarista de arbitragem. Sabe quem vai ser o próximo presidente da comissão de arbitragem? Algum comentarista de arbitragem. Que foi árbitro, que é amigo de árbitro, que é irmão de árbitro que ainda apita. Então não esperem qualquer análise um pouco mais profunda, um pouco mais neutra, um pouco mais baseada nas regras. Espere esse tipo de análise, que só existe no Brasil, que só explora no Brasil, e que se fosse em qualquer outro país do mundo, com certeza já estaria desempregado nesta função, com certeza estaria fazendo alguma coisa mais produtiva. Então, quanto a comentário de comentarista de arbitragem, é uma coisa que a gente não pode levar em consideração. 5 minutos depois, a gente teve um gol legal anulado, que foi o gol do Cano. Legal. O Juninho estica os braços, a bola bate na barriga, e aí ele precisa correr para frente. E ele faz o movimento de alavanca de corrida, e a bola resvala na mão esquerda. E pela nova orientação, isto não deve ser anulado. Tanto não deve ser que o Daniel Nobre Bins chama o árbitro para que ele veja, porque o árbitro marcou a falta. Se o VAR achasse que tinha sido falta, o VAR não ia chamar. Mas o VAR chamou. Provavelmente, o Daronco vem ver a imagem. E ele foi ver e falou, não, a minha decisão de campo está correta. Diferentemente de todas as outras decisões. Hoje, todas as decisões foram pró-São Paulo. Nenhuma foi pró-Vasco, nenhuma no jogo. E aí, aos 31 minutos, o Léo Jabá erra. Nervoso, entra por cima da bola, acaba furando a bola e pegando o Reinaldo. Depois desses 2 lances. Então, você pega o começo da jogada, o Léo Jabá já vem brigando, já vem nervoso, porque é isso que a arbitragem faz. Ela enerva o jogo. Ela tira a concentração dos jogadores. Bom, e é isso, né?
no mais é isso, não tem muito mais o que falar. O Vasco foi garfado ontem, não vai acontecer nada, não esperem punição para Daronco, não esperem punição para ninguém, que não vai acontecer nada. O Brasil, o futebol brasileiro, a CBF é realmente um nojo tremendo, então não vai acontecer nada. A gente só torce para que na Série B do Campeonato Brasileiro, depois com o VAR, que o Vasco não continue sendo prejudicado, né? Que não tirem o acesso do Vasco também no apito. É claro que o Vasco tem que evoluir muito, mas a gente fica muito preocupado também para a sequência da temporada. Lembrando que o Lisca foi expulso ontem, né? Uma expulsão inacreditável também, que depois eu vou falar aqui no outro vídeo, porque realmente agora já estou até desgastado de ficar falando disso, mas temos que falar da expulsão do Lisca e de mais outros lances esquisitos que aconteceram nessa partida. É isso. Um abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!